Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A família tá de boa? Tá todo mundo seguro? Eu espero que sim. Por favor, continua usando máscara, usando álcool em gel, evitando sair, protegendo a tua voz. Embala a véia em plástico bolha, dá um tanque de oxigênio pra ela, mas pelo amor de Deus, não deixa ela sair de casa. Por favor. Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Morbius, o vampiro vivo. Eu não sei qual é a diferença dele ser um vampiro vivo pro Drácula, que é supostamente um vampiro morto, mas esse é o título dele, né? Vampiro vivo. Enfim, eu vou falar sobre ele porque em breve a gente vai ter o filme dele, né? E eu acho interessante pra galera que não conhece o personagem e tal, ter uma pequena noção de quem o personagem é, o que ele pode fazer, da onde que ele vem, pra onde ele vai, e esse tipo de coisa. Se esse quadro der certo, no caso, ele vai retornar com uma certa frequência. Por exemplo, o próximo que eu já tô planejando é o vídeo do Carnificina, mas depende muito do feedback desse daqui. Então, né, se você gostar, por favor, não esquece de deixar o like. Você que não é inscrito, se inscreve. Se possível também, se tu achar interessante, compartilha com os amigos. Beleza? Agora bora lá. O que acontece? O Peter, ele tava num momento daqueles sabe aqueles momentos cruciais assim de decisão de vida, onde tu não tem pra onde ir, para e pensa assim, cara, tá dando tudo errado na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. É nesse momento que o Peter se encontra na edição 100. E o que ele faz? Ele tinha preparado, bem no início de carreira dele, um soro para balancear a quantidade de radiação no sangue dele. Graças à picada de aranha, ele tinha medo que essa radiação algum dia se descontrolasse, então ele preparou esse soro. Nesse momento que ele tá de querer desistir de tudo, ele pega e finaliza o soro de forma que ao invés de tirar a radiação do sangue dele, ela tira os poderes de vez. Ele toma a poção, vai deitar, ele tem uns pesadelos e tal, envolvendo vários vilões e dizendo que ele é um covarde, que ele na verdade só queria fama, que ele não queria cuidar de ninguém. E depois que ele acorda desse pesadelo, ele percebe que alguma coisa deu muito errado com o soro. Porque agora ele tem 6 braços. Ele tenta encontrar algum jeito de resolver o problema quando ele acaba ligando pro Dr. Connors e pede emprestada a casa de praia dele porque ele sabe que lá tem um laboratório. Ele pede a casa emprestada para passar um tempo, que é o tempo que ele precisa para fazer um antídoto para aquela situação, ou pelo menos tentar. O Dr. Connors, como ele sempre foi super gente boa com o Homem-Aranha, pelo fato de ajudar ele com os problemas envolvendo o lagarto, ele empresta a casa e o Peter se manda para lá. É aqui que entra o Morbius. Por quê? O Morbius, ele tava num navio e os tripulantes desse navio estavam meio que revoltados com ele, porque, segundo os próprios tripulantes, cara, tem 2 dias que a gente encontrou esse cara no mar, e nesses 2 dias que ele tá aqui, a gente já perdeu um dos tripulantes e perdeu o capitão. Não tem como ser coincidência. Eu tenho certeza que foi esse cara. E eles partem pra cima e tal, o Morbius é obrigado a fugir, se esconder dentro do navio. Quando vira a noite, ele mata toda a tripulação e foge dali, para se refugiar, porque ele sabe que já tá amanhecendo. É quando ele encontra uma casa e ele pega, ok, eu vou dormir aqui hoje. Adivinha qual era a casa? Chuta. Pois é, era a casa do Dr. Connors. Né? O Homem-Aranha já tinha chegado lá, só que quando ele chegou, o Morbius já tava lá dentro. Eles acabam se encontrando, o Morbius quer tirar o sangue do Homem-Aranha, eles saem na porrada, e para completar a bagunça, adivinha quem chega? Ele mesmo, Dr. Connors. O Morbius vai pra cima do Dr. Connors e o estresse daquela situação, o desespero, tipo, cacete, tem um vampiro na minha casa, ele acaba virando lagarto. Então a situação fica ainda pior. Homem-Aranha versus Morbius versus lagarto. E o Homem-Aranha fica tipo, mano, o que eu faço? Quem que eu ajudo primeiro? O lagarto que quer me matar ou o vampiro que quer me matar? Só que antes que ele decida quem ele quer favorecer, um vai pra cima do outro, eles saem na porrada. O Morbius arremessa o lagarto com uma facilidade extrema. É aí que o Homem-Aranha descobre que ele tem super força. Quando ele vai tentar fazer alguma coisa a respeito, o Morbius já tinha mordido o lagarto. Só que por sorte ele não conseguiu matar. E ele acaba indo embora.
O Homem-Aranha até pensa em ir atrás, só que ele percebe que o lagarto tá completamente desconfigurado. Tipo, ele tá alternando entre humano e lagarto, enquanto a consciência tá lutando, a consciência do Connors tá lutando contra a consciência réptil dele, pra assumir o controle do corpo. Então, o Homem-Aranha precisa ficar para tentar ajudar o Dr. Connors. E nisso ele acaba descobrindo, graças à mordida que o Morbius deu no lagarto, que tem uma enzima no sangue do Michael que pode ajudar eles a voltarem ao normal. Tanto o lagarto a sumir e deixar só o Dr. Connors, quanto o Homem-Aranha perder os 4 braços extras. Eles entram numa perseguição atrás do Morbius, conseguem a enzima, arrumam o soro. No final, o Homem-Aranha volta a ter só 2 braços, o lagarto volta a ser só o Dr. Connors, e o Morbius é dado como morto no final da história. Mas ele viria a aparecer várias e várias outras vezes, ele já teve vários títulos solo também. Só que o interessante é que muita gente considera ele um vilão próprio do Homem-Aranha, mas isso não é verdade. Ele tem muito pouca participação envolvendo o Homem-Aranha. Eu consultei um banco de dados, nesse banco de dados estava contabilizado 200 aparições do Morbius. Dessas 200 aparições, se 40 delas tem o Homem-Aranha, são muitas. O resto é só história independente. Ou seja, ele, diferente de outros vilões que queriam fazer filmes sobre, ele tem um leque de opções pra te explorar, pra poder fazer filme, entendeu? Mas enfim, essa foi a primeira aparição dele. Agora bora pra origem em si. O Dr. Michael Morbius é um jovem que nasceu na Grécia. Ele é filho de mãe solteira. A mãe dele foi abandonada por um diretor de cinema lá, que se achava muito impressionista. Uau, olha como eu sou bonzão. Largou a mãe dele pra trás. Então ela sempre cuidou do Michael. E o problema do Michael é que ele tem uma deficiência no sangue, que ele é incapaz de produzir glóbulos brancos proporcionais aos glóbulos vermelhos. Ele tem muito menos glóbulo branco do que deveria. Então, a doença dele é uma espécie de AIDS com ossos de vidro. Tipo assim, o sistema imune dele é uma bosta. Eu vou chamar de fator de cura aqui, eu esqueci. A regeneração dele é lenta, o fator de cura dele é baixo. Então qualquer coisa que ele faça, ele vai se machucar de um jeito muito feio. Tipo, ele tá correndo aqui. Se ele tropeçar e for botar o braço pra apoiar, ele vai fraturar esse braço. Se ele se cortar com papel, é como se ele tivesse rasgado o braço no meio, igual a Hannah Baker de 13 Reasons Why, tá ligado? É tipo, a vida dele era um inferno, ele não podia fazer nada. Tudo que ele podia fazer é ficar trancado em casa lendo, porque assim ele não se machucava. E ele também tinha um amigo, que é o Nikos. E o Nikos, ele é um cara muito gente boa, assim, tipo um amigão mesmo. Que ele, junto do Michael, decidiu que ia se formar em biologia para ajudar o Michael a encontrar uma cura para aquela doença. E nessa empreitada deles, eles conseguiram um prêmio Nobel, ou Nobel, eu não sei a pronúncia certa, me desculpa. E aí, eles encontraram uma enzima no sangue do morcego vampiro que poderia ajudar o Michael a se curar dessa situação, a resolver o problema de saúde dele. E graças ao prêmio Nobel, eles tinham financiamento suficiente para poder desenvolver a pesquisa. E um dos estágios finais envolvia fazer esse experimento em alto mar. Ele alugou um iate até para fazer isso. Ele estava noivo também de uma moça chamada Martine Bancroft. Por que eu tô citando ela? Lá na frente vocês vão entender, mas ela não é só a noiva dele, ela tem uma pequena importância assim na trajetória do Morbius como um todo. Eles levaram esse experimento pro alto mar e tal, ainda estava desenvolvendo, ainda tinha muitos cálculos a serem feitos e tal, só que o Morbius não tinha tempo. Tipo, ele já era esquelético, ele já andava mancando. Ele não tinha muita opção, a não ser testar logo nele o equipamento para ver se ia dar certo. Porque como ele mesmo fala pro Nikos, cara, as chances são morrer ou morrer, a diferença é só o dia. Então eu vou agradecer muito se tu puder me ajudar nessa. Eu sei que tu não quer, eu entendo, só que eu não tenho opção. E aí o Nikos, ok, eu vou te ajudar.
Eles botam o Michael lá na parede, começam a transfusão de sangue e ligam um eletrodo, um aquecedor, alguma coisa assim para facilitar a transfusão e consolidar o processo. Só que dá um pico de energia e o equipamento acaba explodindo. O Nichols fica desesperado porque, tipo, eu avisei que ia dar merda. Michael, cadê você? O Morbius matou ele brutalmente. Eu não sei se vocês repararam, um detalhe é que eu tava chamando ele de Morbius na primeira aparição. Quando eu comecei a contar a origem, eu chamei ele de Michael e agora ele voltou a ser o Morbius. É porque, pra mim, faz sentido eu traçar um paralelo entre o Morbius e o Michael. Porque, pra mim, eles não são necessariamente a mesma pessoa. O Morbius, ele é o vampiro, ele é o irracional, ele é o instintivo. Entendeu? Ele é aquele bicho irracional que vai procurar sangue aonde quer que seja, independente de quem seja. Já o Michael é o humano, é o cara que cometeu o erro de ter feito o experimento, entendeu? Ele é o cara que vai remoer todas as ações do Morbius. Ele vai se sentir culpado por todas essas mortes que o Morbius carrega, porque no fundo ele não queria matar ninguém. Só que ele sente essa sede de sangue gigantesca. E isso é brilhante porque dá uma profundidade pro personagem. Entendeu? Ele não só mata porque ele quer. Ele, inúmeras vezes, ele questiona a própria moralidade dele. Com essa questão do... Cara, eu devia me matar. Eu não posso continuar assim, matando gente à torta e à direita sempre que eu quiser. Eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu fizesse isso. Tanto é que depois que ele mata o Nichols e ele retoma a consciência do que ele fez, ele tenta se matar. Ele foge daquele iate, deixando a Martini pra trás também. E ele só quer morrer. Só que o instinto do Morbius fala mais alto e ele tenta a todo custo sobreviver. Que é justamente quando ele encontra o navio dos marinheiros que eu citei lá na primeira aparição. Por que eu separei a origem da aparição? Porque na primeira aparição eles dão alguns detalhes assim um pouquinho diferentes e tal, parece um negócio muito mais megalomaníaco do que ele realmente é. Tipo, tinha um aparelho do tamanho de uma parede. Não, nós vamos fazer o procedimento aqui, não sei o que, blá blá blá. Era muito mais sci-fi do que a versão atual da origem dele. Essa nova versão ela é um pouco mais pé no chão, por mais absurdo que seja. Agora eu vou falar da trajetória do Morbius, só que não tipo aquela trajetória detalhada. Ah não, hoje ele deu 2 passos, virou pra direita, entrou no Subway, montou um sanduíche de frango, pediu uma Fanta uva, ele sentou na cadeira número 3 e comeu o sanduíche dele. Eu acho que ele deu ao todo 25 mordidas no sanduíche, depois ele atacou a garçonete. Não, não é esse tipo de trajetória. Que cacete, é muito ridículo. Não, eu tô falando assim, os títulos que ele participou, as equipes que ele esteve, alguns dos eventos principais envolvendo o personagem. Como eu disse, depois da primeira aparição, né, que ele foi dado como morto, ele reapareceu, enfrentou o Homem-Aranha algumas vezes, até que ele meio que virou um personagem próprio. Ele não estava ali só para ser antagonista. Ele virou protagonista de um título, que era o Adventure into Fear, que era uma linha de terror da Marvel, onde ele era só um vampiro, propriamente dito, lidando com aquela moralidade que eu falei, tentando controlar a sede de sangue dele, e ele acaba reencontrando a Martini, que é a noiva dele. Eles ficam juntos por um breve período, só que em um incidente envolvendo vampiros em Boston, a Martini acaba virando uma vampira. O Morbius ele precisa arranjar uma cura para ela, e depois que ele consegue salvar ela, ele percebe que se eles continuarem juntos, tem muito mais chance dela acabar morta. Então ele abandona ela e vai embora. E ele e a Martini vêm se reencontrar num título de 92 chamado Morbius o Vampiro Vivo. Ao todo, dos títulos que eu pesquisei, esse foi o que eu mais li, porque eu juro que eu tava procurando pra ver o que aconteceu com a Martini, se ela tinha morrido. Ela não morreu. Na verdade ela morreu, só que depois ela voltou como uma rainha dos vampiros. Ah sim, nessa época de 92, ele também tinha conseguido um feito um tanto quanto interessante. Ele ganhou a habilidade de se transformar
e destransformar no Morbius. Então, a gente conseguia ver o Michael e conseguia ver o Morbius. E era um pouco zoado porque o traço do cara que conduzia o título, ele era muito bombado. Então era basicamente sabe o Samson, aquele amigo do Hulk? Que é um cara bombadaço, bombadaço com cabelo verde e rabo de cavalo? O Morbius, ele tava exatamente igual ao Samson, só que azul. Como ele conseguia virar humano, né? Ele tava trabalhando num hospital, porque ele é médico. Imagina, um vampiro trabalhando no hospital. Ah, Dr. Michael, nós precisamos fazer uma cirurgia. Deixa comigo. Aí quando ele tá saindo do expediente, legal, acho que eu vou voltar pro meu apartamento e comer um pouco de... E aí ele vira o Morbius. Basicamente virou a dinâmica do Hulk, praticamente. A dinâmica do Hulk é essa também. A noite é a hora dele. Atualmente, o último título que eu achei dele, ele é de 2013 e ele tem 9 edições. E ele se passa justamente depois daquela edição que conta a origem dele. E nesse título ele se mudou para Brownsville, que é uma cidadezinha vizinha de Nova York e tal. E só que essa cidade ela é muito esquisita mesmo. Ela é tomada por punk. E aí o Morbius fica tipo, eu só quero ficar na minha, só que inúmeras vezes ele precisa se meter nas situações e tal, acaba piorando elas. E assim, pra quem quer começar a ler sobre o personagem, eu recomendo esse título logo, o de 2013. Porque ele aborda alguns dos poderes do cara, ele dá um resumão sobre o personagem e ainda traz de volta a mãe e o pai dele que não tinham aparecido em nenhum dos títulos anteriores. Agora eu vou falar sobre os poderes dele. O Morbius ele consegue voar, porque ele tem os ossos ocos. Só que aqui entra uma incongruência esquisita, porque ele tem super força. Me diz como é que um cara que tem osso oco tem super força. Porque se tu parar pra pensar, força é igual a massa vezes aceleração. Só que se a massa dele é menor do que a massa de uma pessoa que tem o osso formado completamente, como que ele pode ser mais forte que essa pessoa? E como que ele consegue não fraturar o osso no processo? Eu esqueci. São quadrinhos! Dane-se a lógica, ninguém liga! Ninguém liga! Além disso, ele também tem um fator de cura elevado. Não chega perto do Wolverine, que é quase instantâneo, mas ele tem. Tipo, se ele pegar um tiro no peito, ele leva algumas horas pra se recuperar, mas ele vai se recuperar. Só que ele também não é imortal, diferente do Drácula, por exemplo. Se ele for decapitado, igual o Wolverine, ele morre. Tem algumas pequenas condições que vão levar ele à morte, né? Ele também tem ecolocalização. Ele consegue enxergar através do som, se precisar. E ele tem um pequeno grau de Pyong. Pra quem não sabe, é hipnose. Ele consegue hipnotizar, só que não é igual ao Professor Xavier. Não é uma hipnose telepática, tipo... tu vai fazer o que eu tô mandando. Não. Ele tenta, ele faz o... Se der certo, bem. Se não der certo, também já era. E esses são os poderes dele. Não vai muito além. Beleza, agora que eu já estabeleci, né, o personagem, os poderes, a origem e a trajetória, bora pro filme. Pelo trailer, o que a gente consegue ver? Vai ter a infância dele, né? Vai ter o Jared Leto, aliás, encaixou como uma luva pro personagem em questão de estética. Ele ficou idêntico o Morbius na questão de estar todo seco, todo acabado. E eu reparei também que eles vão meter um modo Shazam no filme. Como assim? O que é o modo Shazam? Lembra daquela cena do filme que o Billy tá testando os poderes dele junto com o Fred? Tipo, ele consegue voar. Ele tem super força. Ele é a prova de fogo. É mais ou menos isso que eu vi o Michael fazendo no trailer. Então o que eu pensei? Provavelmente esse projeto ele tá sendo financiado por alguém. Porque se fosse só o Michael, eu acho difícil ele parar pra fazer aquilo. Ele já tinha entrado em pânico. Tipo, o fato de terem contido ele em algum lugar já deu a entender que não é só ele que tá fazendo aquilo. Porque se fosse, ele tinha vazado e tinha feito qualquer outra coisa, menos ter ficado num lugar contido. Então eu tenho algumas teorias aqui de que provavelmente Não, é teoria, mano. Então eu posso viajar aqui, né? Igual. Se o Ei Nerd pode, por que eu não? Eu chuto que ou seja o Oscorp,
ou seja, a ideias mecânicas avançadas ou alguma outra empresa qualquer, tipo a Roxxon ou alguma outra assim, que tá financiando a pesquisa do Michael. Tu vê que ele tá lá no. Ele vai receber o prêmio Nobel e tal, mas eu acho que tem muito militar no trailer do filme pra ser só o investimento do próprio Michael. Tem que ter alguma coisa a mais. Outra dúvida que fica também é sobre a presença da Martine. Será que ela também vai virar vampira nesse filme? Ou ela só tá lá pra ser par romântico dele ou alguma coisa assim? Eu não sei. Eu achei interessante que eles vão abordar a ecolocalização do Michael e vão colocar também a questão dele controlar a transformação. Isso eu achei da hora. Até porque ajuda no orçamento do filme, né? Já que eles não precisam ficar atacando CGI toda hora, já que a gente tem o Jared Leto pra ficar lá aparecendo. E tem também aquela questão do pôster do Homem-Aranha. Eu acho que foi jogado de marketing. No mínimo vão colocar vão substituir aquela imagem e colocar o Tom Holland dentro do filme. E outra coisa também é a participação do Abutre. Provavelmente vai ter uma fuga em massa e vai começar o sexteto sinistro do MCU. Não tô tão empolgado pra ver quanto eu estaria uns 2 anos atrás, mas enfim, né? Eu tenho mais expectativa pro filme do Morbius do que eu tive pro filme do Venom, que eu não assisti até hoje. Porque, como eu falei, o Morbius ele depende infinitamente menos do Homem-Aranha do que o Venom. Ele é um personagem independente, ele não tem história tão vinculada ao Homem-Aranha quanto o Venom. O Venom literalmente depende da existência do Homem-Aranha. Só que eles não usaram isso no filme. Eu não sei se ficou bom ou se ficou ruim, só tô falando. A origem do Venom é intrínseca ao Homem-Aranha, diferente do Morbius. Mas é isso, né? Essa é a história do personagem, é isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se o quadro emplacar, como eu falei, né? Eu vou estar trazendo também o vídeo do Carnificina. Então, espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau!